Histórico dos planos de manejo, de onde surgiram e desde quando são feitos. Desde a criação do Yellowstone National Park em 1872 nos Estados Unidos, o estabelecimento de áreas especialmente protegidas logo foi adotado por outros países, como o Canadá em 1885, Nova Zelândia em 1894, Austrália e África do Sul em 1898, México em 1898, Argentina em 1903, Chile em 1926, Equador em 1934 e Brasil e Venezuela em 1937. A diversidade dos recursos naturais e culturais que essas áreas pretendiam proteger, num tempo em que as diretrizes para esse fim ainda eram incipientes, determinou o desenvolvimento de conceitos muito distintos e próprios em cada país. Muitas conferências foram realizadas na busca de uma uniformidade de conceitos e de nomenclatura, como a Convenção Internacional de Londres, em 1933, e a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas dos Países da América, 1940. Em 1948, 130 delegados de 18 países criaram a União Internacional para a Proteção da Natureza. Em sua 7ª reunião, em 1956, na Escócia, passou a denominar-se UICN, União para a Conservação da Natureza. Hoje, União Mundial para a Natureza, instituição que desde a sua criação tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de bases conceituais e filosóficas e na orientação e assistência para a criação, administração e planejamento das áreas naturais protegidas ou unidades de conservação. Contudo, na América Latina, apesar da criação em 1964 do Comitê Latino-Americano de Parques Nacionais ligados à UICN e do Comitê de Parques Nacionais e da Fauna Silvestre, criado em Curitiba no mesmo ano, ligado à FAO, na maioria dos países, avanços em relação ao manejo dessas áreas só ocorreram a partir da década de 70. As primeiras iniciativas de elaboração de planos de manejo foram da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, em 1974, através do documento técnico Planificación de Parques Nacionales, Guia para la Preparación de Planes de Manejo para Parques Nacionales, sendo o primeiro instrumento de planejamento elaborado no Equador, em 1974, no Chile, em 1975, no Brasil, em 1977, no Peru, em 1980. Contribuição decisiva neste sentido ocorreu com o trabalho que Kenton Miller desenvolveu durante 15 anos em vários países da América Latina e que resultou na publicação do livro Planificación de Parques Nacionales para el Desarrollo em Latinoamérica, publicado em 1980, estabelecendo uma nova base conceitual sobre o manejo dos parques. Segundo Miller, em 1980, a conservação deve se converter em um elemento do desenvolvimento vital e integral. Os parques devem ser manejados com elementos interdependentes junto com outras atividades e uso dos solos nas zonas rurais. No Brasil, em 1978, foram elaborados os planos de manejo do Parque Nacional de 7 cidades no Piauí e do Parque Nacional da Amazônia, no Amazonas, sobre a orientação de Kenton Miller. Em 1979, foi publicado o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, o Decreto número 84.017, de 21 de setembro. Esse regulamento
contém a primeira referência legal ao plano de manejo. Artigo 5º. A fim de compatibilizar a preservação dos ecossistemas protegidos com a utilização dos benefícios dele advindos, serão elaborados estudos das diretrizes visando um manejo ecológico adequado e que constituirão o plano de manejo. Artigo 6º. Entende-se por plano de manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o zoneamento de um parque nacional, caracterizando cada uma das suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico de acordo com as suas finalidades. Artigo 7º. O plano de manejo indicará detalhadamente o zoneamento da área total do Parque Nacional. Foram, então, elaborados os planos de manejo do Parque Nacional de Brasília, no Distrito Federal, em 1979, do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1980, do Parque Nacional de Caparaó, no Espírito Santo, em 1980, e da Reserva Biológica de Poço das Antas, no Rio de Janeiro, em 1980, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, em 1981, do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1982, dentre outros. Contudo, o primeiro roteiro metodológico, contendo orientações para a elaboração dos planos de manejo, foi estabelecido pelo IBAMA apenas em 1992.